Então, meus amigos, minhas amigas, um bom dia para todos que eu ainda não falei, sejam todos bem-vindos. E é sempre muito bom nos encontrarmos, nos reunirmos, ainda que seja virtualmente, não é? Estamos aqui reunidos para mais um trabalho, certamente mais um aprendizado, mas também uma confraternização. Sempre é muito bom estarmos juntos. E nós hoje estamos na Agremiação Espírita Francisco de Paula, que é a casa que nos acolhe hoje, onde nós estamos virtualmente lá colocados, lá sentadinhos naquelas cadeiras, né? Imaginando-nos lá na agremiação. É isso? Então, o nosso pensamento vai para lá. E nós vamos agora iniciar com a leitura de uma página, vou pedir ao compartilhamento para todos acompanharem. A Sueli vai ler para nós, que é a página Operemos em Cristo, do livro Vinha de Luz, capítulo 108. Bom dia a todos. Operemos em Cristo. E quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus e Pai. Isso está em Paulo, Colossenses, capítulo 3, versículo 17. À espera do resultado, depois de expressões e ações reconhecidamente elevadas, pode provocar enormes prejuízos em nossa romagem para a suprema luz. Enquanto aguardamos manifestações alheias de gratidão ou melhoria, somos suscetíveis de paralisar nossas próprias obrigações, desviando-nos para o terreno escuro da maledicência ou do julgamento precipitado. Quando seja possível, distribuamos o bem, entregando nossas atividades ao Cristo, divino doador dos benefícios terrestres. É perigoso estabelecer padrões de reconhecimento para corações alheios, ainda mesmo quando sejam preciosas joias de nosso escrínio espiritual. Em nossa expectação ansiosa por enxergar a soma de nossos gestos nobres, podemos parecer egoístas, ingratos e maledicentes. Copiemos o pomicultor sensato. Preparemos a terra. Preparemos a terra, auxiliando-a e adubando-a. E, em seguida, lancemos ao solo sementes e mudas valiosas. O serviço mais importante caberá ao Senhor da vida. Ele cuidará das circunstâncias favoráveis no espaço e no tempo, desenvolvendo-nos a sabedoria ou anular-nos o serviço através de processos naturais, adiando a realização de nossos desejos, em virtude de razões que desconhecemos. O pomicultor equilibrado trabalha com títulos de sincera confiança no céu, ignorando de maneira absoluta que colherá flores ou frutos de suas obras, no quadro do imediatismo humano. Ampara-se, todavia, na providência divina e trabalha sempre a benefício de todos. Cumpramos assim nossa tarefa, por mais alta ou mais humilde, operando invariavelmente em nome de Jesus. Junto deles sejam para nós a glória de amar e o prazer de servir. Emmanuel, livro Vinha de Luz, capítulo 108. Obrigada, Sueli. Nós vamos agora pedir à nossa irmã Elza, da Agremiação Espírita Francisco de Paula, para fazer a nossa prece, iniciando o nosso trabalho. Dona Elza, o seu microfone está fechado. Perdão. Meus queridos irmãos, unidos pelo coração e pelo pensamento,
Vamos buscar a sintonia com o nosso amado Mestre Jesus para agradecer a Deus, Senhor de nossas vidas, a oportunidade de mais uma reunião ordinária das Casas Espíritas do 12º Seu. É com muita alegria e amor que a Agremiação Espírita Francisco de Paula recebe os queridos irmãos, agradecendo-os também a presença amiga e generosa dos dirigentes espirituais das casas aqui reunidas, irmãos iluminados que tão amorosamente concedem-nos a ajuda, o amparo, para que a nossa reunião transcorra em total clima de harmonia. Senhor Jesus, ajuda-nos a compreender as bênçãos de servir, para sermos cada vez mais melhores trabalhadores na seara do teu amor e da caridade. E assim, sob as bênçãos do amado Mestre Jesus, iniciamos os trabalhos da manhã de hoje. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, meus amigos, antes de nós iniciarmos efetivamente, nós precisamos aprovar a ata da nossa reunião anterior. Então, acredito que todos tenham lido a ata, e aí, se alguém tiver alguma observação, alguma coisa a ser corrigida, pode colocar agora. Se não, podemos considerar a nossa ata aprovada. Nós vamos também dar algumas notícias e que são umas informações importantes para nós nos organizarmos, organizar a nossa agenda, né? Colocar essas atividades na agenda, que são atividades que vão cada vez mais agregar em torno das nossas casas, em torno do movimento espírita da nossa região. Então, no dia 21 de agosto, anotem nas suas agendas, teremos a nossa Congevita, que é a confraternização dos jovens da nossa região, de todas as nossas casas, e também tem um encontro da família e das crianças, nesse mesmo dia, ou estou enganada? Está certo, gente? A informação? Isso mesmo. Então, continua sendo assim. E outra data para ser anotada, no dia 18 de setembro, teremos a jornada de estudos do Evangelho em 3 polos aqui no Rio de Janeiro, Jacarepaguá, Campo Grande e Vila Isabel, sendo que em Vila Isabel será na Sociedade Espírita Jorge. Nesse mesmo dia, que será o dia inteiro, vai ser uma reunião presencial, também estará acontecendo simultaneamente em Teresópolis a jornada de estudos espíritas de Teresópolis. Então, uma data importante para o nosso movimento. E mais pertinho da gente, daqui a pouquinho, dia 22 de julho, na semana que vem, é uma sexta-feira, às 15 horas, teremos uma palestra da presidente da Federação Espírita de Goiás, Ivana Raisky, que vai ser na Congregação Espírita Francisco de Paula. Então, 22 de julho, 15 horas, Congregação Espírita Francisco de Paula, Ivana Raisky, que vai trazer o tema A Valorização da Vida na obra de Ivone do Amaral Pereira, imperdível, não é? Então, são esses os avisos que nós tínhamos para dar, e agora vamos passar ao trabalho. Seria bom que todos os microfones permanecessem desligados durante a apresentação. Hoje nós temos a área de comunicação social espírita do 12º Seu, que vai fazer um trabalho importantíssimo para nós. Nós queríamos dizer que as perguntas estarão sendo coletadas no nosso bate-papo, e também no YouTube, que o link está aí no grupo de representantes, aqueles que preferirem ficar no YouTube, está lá o link também para acompanhar lá. E lá também poderão ser colocadas as perguntas, as
as mensagens que vocês quiserem, tanto aqui no Zoom como lá no YouTube. Então, vamos passar a palavra para a Ana Leonardo, que vai trazer notícias importantíssimas, informações importantíssimas sobre a comunicação social espírita. Com você, Ana, com você, Leonardo. Bom trabalho para todos nós. Obrigada, querida. Bom dia, meus irmãos. Nós vamos dar uma pincelada aqui sobre a questão da comunicação social espírita. Eu espero que seja uma manhã bem agradável e nós nos colocamos aqui, eu e Leonardo, à disposição depois para responder as questões. Vamos começar. Léo, qualquer coisa você me avisa, tá bom? Então, o que é a comunicação? Comunicação é uma palavra derivada do termo latino comunicare, que significa partilhar, participar algo, tornar comum. Através da comunicação, os seres humanos e os animais partilham diferentes informações entre si, tornando o ato de comunicar uma atividade essencial para a vida em sociedade. O que é a comunicação social? A comunicação social é uma ciência social aplicada e consiste em um conjunto de sinais ao serviço da informação e conservação do grupo social. A comunicação social espírita tem por finalidade propiciar condições para o diálogo fraterno entre aquele que emite a mensagem, o emissor, e o interlocutor, receptor, tornar comuns as notícias e dados de interesse do movimento espírita às pessoas, às instituições e ao público de modo geral. Paralelamente, facilitar pela interação o conhecimento doutrinário espírita a esses mesmos públicos, de tal forma que a mensagem esclarecedora e consoladora do espiritismo esteja ao alcance e a serviço de todos no campo moral e espiritual. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Jesus, Marcos, capítulo 16, versículo 15. A comunicação social espírita destina-se ao público interno do movimento espírita e ao público em geral. Ao público interno do movimento espírita, pessoas e instituições, tendo por objetivos servir de canal de informação sobre os dados e fatos relacionados com as atividades das instituições espíritas, que tenham por fim o estudo, a prática e a difusão da doutrina espírita. Criar condições ideais ao exercício do diálogo entre os participantes das sociedades espíritas, de tal forma que conceitos e ações sejam compartilhados por todos os segmentos de públicos. Ao público em geral, com o objetivo de criar campo favorável para a ação comunicativa com o público externo, pessoas e instituições não espíritas, seja desenvolvida de maneira completa, identificando-se com o processo social básico, a interação, facilitando assim a compreensão dos conceitos espíritas de modo fraterno e espontâneo, através dos recursos e meios adequados e disponíveis. Nesta tarefa, não há o propósito de converter, isso é bom sempre a gente lembrar, há o propósito de dialogar, informar e esclarecer, divulgando-se a doutrina espírita, porque ela representa uma verdade consoladora, que é válida, útil e necessária aos homens e que concorre para a melhoria da humanidade. Toda comunicação social espírita independe de sua forma de expressão e do público a que se destina. Independente, tá? Desculpe. Deve refletir o amor e a verdade que estão contidos na doutrina espírita. Espíritas, amai-vos, este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. No cristianismo se encontram todas as verdades. São de origem humanas os erros que nele se enraizaram. Allan Kardec, O Espírito de Verdade, Evangelho segundo o Espiritismo. E aí, Léo, é com você agora, querido. Então, companheiros,
a comunicação social espírita, ela tem essas 3 funções básicas: evangelizadora, integradora e midiática. Mas antes de nós irmos para as funções da comunicação espírita, vale lembrar que a Federação Espírita Brasileira, né, trabalhando com os companheiros das demais federativas, eles estipularam um trabalho onde a visão da comunicação social é uma espécie de rede, onde todos nós estamos interconectados, onde cada seu, cada casa espírita, cada federativa estadual, a nossa FEB, todas estão interligadas, como se fosse uma teia, justamente simbolizando essa união do nosso movimento espírita. E daí surgem, então, as funções da comunicação social espírita, que é no aspecto evangelizador, integrador e midiático. Pode passar, Aninha. Então, no universo evangelizador, a função é promover a doutrina espírita, sua mensagem e seus benefícios, com equilíbrio, buscando a harmonia, esclarecer, consolar e orientar. Então, a gente observa nos princípios, onde no Evangelho segundo o Espiritismo, na introdução, diz: para os homens em particular, constitui o Evangelho uma regra de proceder que abrange todas as circunstâncias da vida privada e da vida pública, o princípio básico de todas as relações sociais que se fundam na mais rigorosa justiça. E, finalmente, e acima de tudo, o roteiro infalível para a felicidade. E os seus objetivos funcionais são promover a formação do homem de bem à luz do Espiritismo, comunicar as ações de estudo e prática do Espiritismo cristão em consonância com as demais áreas da unificação, e consolar e esclarecer por meios das ações de comunicação. E aí, vamos para a parte dos projetos e ações, que é propor e desenvolver campanhas institucionais e temáticas à luz dos ensinamentos morais da doutrina espírita, promover a formação do homem de bem à luz do Espiritismo e suas relações com as necessidades, ideias e ideais humanos, e enfatizar os aspectos consolador e esclarecedor da doutrina espírita em todas as suas ações de comunicação. Então, agora vamos para o outro aspecto, que é o midiático, que é comunicar. O comunicador espírita deve escolher os meios de comunicação viáveis a serem utilizados, levando em conta os aspectos legais, éticos e tecnológicos. Então, né, o nosso livro dos médiuns, na sua introdução, ele diz que desde alguns anos o Espiritismo ha realizado grandes progressos, imensos, porém são os que conseguiu realizar a partir do momento em que tomou rumo filosófico, porque entrou a ser apreciado pela gente instruída. Presente já não é um espetáculo, é uma doutrina de que não mais riem os que zombavam das mesas girantes, esforçando-nos por levá-lo para esse terreno e por mantê-lo aí, nutrimos a convicção de que granjeemos mais adeptos úteis do que provocando à torta e à direita manifestações
que se prestariam a abusos. Então, vamos agora aos objetivos funcionais. Primeiro objetivo: promover a comunicação espírita considerando as dimensões de utilidade, beleza, fundamentação. Segundo, divulgar os princípios do espiritismo e as informações das atividades do movimento espírita em formato, estrutura e canais adequados aos vários segmentos de público. Terceiro, avaliar cuidadosamente os materiais, as informações e as referências utilizadas nas atividades de comunicação em nome do Espiritismo. Então, vamos agora para os projetos e ações. Intensificar a difusão do livro em várias modalidades, como instrumento básico da divulgação do ensino espírita. Ampliar e fortalecer a divulgação da doutrina espírita pelas diversas mídias, a televisiva, através da internet, através do rádio, através do cinema, através do jornal, através da revista, através da mídia externa, entre outros. E o último quesito: realizar oficinas, encontros, seminários e outras formas pedagógicas de estudo, visando o aprimoramento da comunicação interpessoal, institucional e coletiva. E agora, o aspecto integrador, que é promover a unidade, evitando a uniformidade, buscando a troca de ideias e conhecermos o nosso público-alvo a que se destina. Então, observando, os princípios espíritas, nós temos justamente a seguinte mensagem: o universo é, ao mesmo tempo, um mecanismo incomensurável, acionado por um número incontável de inteligências, em um imenso governo, em que o qual cada ser inteligente tem a sua parte de ação sob as vistas do soberano Senhor, cuja vontade única mantém por toda parte a unidade. Sob o império dessa vasta potência reguladora, tudo se move, tudo funciona em perfeita ordem. Onde nos parece haver perturbações, o que há são movimentos parciais e isolados, que se nos afiguram irregulares, apenas porque circunscrita é a nossa visão. Se lhes pudéssemos abarcar o conjunto, veríamos que tais irregularidades são apenas aparentes e que se harmonizam com o todo. E agora, então, vamos aos objetivos funcionais. Primeiro objetivo: promover e incentivar a integração pela comunicação entre todos os que se desenvolvem ações no movimento espírita. Compartilhar informações para proporcionar a unidade de pensamentos, propósitos dos ideais de união das instituições espíritas e do trabalho de unificação. E os projetos e ações: promover o aprimoramento e efetivar a consolidação da área de comunicação social espírita, realizar oficinas, encontros, seminários e outras formas pedagógicas de estudo, visando o aprimoramento da comunicação interpessoal, institucional e coletiva. Terceiro tópico: formar e atualizar os trabalhadores da área de comunicação social espírita, com destaque às funções evangelizadora
integradora e midiática. E as formas de atuação. Último tópico, propor e incentivar a criação e a utilização de instrumentos, ferramentas e meios para compartilhar ideias e desenvolver ações no âmbito do movimento espírita. Então, a comunicação social espírita tem esses 3 pilares. O pilar integrador. Por que integrador? Porque a comunicação social, ela permeia todas as áreas. Se precisamos divulgar uma atividade da área administrativa, a comunicação social faz esse papel através dos cartazes, através das mídias sociais, através dos grupos de WhatsApp. Se outras áreas, a área de evangelização precisa divulgar, né, os trabalhos, assim como a área de estudos doutrinários, ela necessita da comunicação social para que possa divulgar aquele trabalho. Para que você possa conhecer o seu público-alvo, é necessário a comunicação social, porque a comunicação social ela vai justamente fazer esse trabalho de pesquisa de campo, saber como funciona o seu público-alvo, o que é o seu público-alvo, como ele age. Então, essas são as atividades básicas dessa comunicação social. E aí, queridos, nós pensamos em falar aqui um pouquinho sobre os instrumentos e ações, né? A gente já vem falando sobre isso, o Léo já falou um pouco. Entendendo a comunicação social espírita, ela se diferencia da outra pela origem evangélica, né? Pelo fundamento, pelo propósito de levar o conhecimento da doutrina tão consolador, né? Lidando com o nosso público interno, integrando para que a gente possa se ajudar. Então, como o Léo já colocou, a comunicação social espírita, ela está ligada a todas as áreas. Ela é integradora, né? Ela é um contato de uma área com a outra. É um instrumento que a gente tem que usar. Então, tem que haver, para o uso, que a gente se proponha também a conhecer quais são as nossas possibilidades, né? Como é que nós podemos fazer bom uso desses instrumentos? Então, nós temos aqui os instrumentos que nós usamos normalmente, que nós já conhecemos, que há longo tempo a gente vem usando em forma de, vamos dizer assim, de papel, né? Distribuindo papel. A gente está num período agora de muita modificação, nós estamos retomando cuidado com o nosso planeta. Então, nós já não imprimimos tantos papéis que a gente sabe que afeta tanta natureza. Nós agora conseguimos fazer essa comunicação visual através dos aplicativos, dos meios de comunicação tecnológicos. Então, nós temos aqui algumas amostras, né? Nós buscamos do de algumas casas espíritas, colocar aqui esses instrumentos que nós usamos, que agora nós já podemos encaminhar em PDF. Não quer dizer que a gente não possa imprimir um cartaz para colocar na nossa casa, no mural. A gente deve fazer isso, né? A nossa casa ela deve ser atrativa e aconchegante. E é importante que hajam os murais informativos para as pessoas que chegam, né? Mas o máximo que nós pudermos divulgar também, com os meios que nós já temos agora de comunicação, é sempre bom, em todos os sentidos. Nós estamos aprendendo, né, a lidar com esses instrumentos e a trabalhar na melhoria também do nosso planeta. Então, queridos, nós devemos cuidar, não é, do corpo e do espírito, assim como devemos também ser pessoas do nosso tempo. Essa história de que nós estamos, fulano é além do tempo, ou está para trás, ficou para trás, isso não é verdade. Nós temos que aproveitar o tempo presente. E como é que nós podemos fazer isso da melhor forma, se não trocando conhecimento?
o que um sabe, o outro não sabe ainda. Então, a gente tem sempre a aprender e tem sempre a ensinar, né? Aprender a utilizar da melhor forma as mídias sociais, os instrumentos tecnológicos disponíveis e todas as possibilidades de novos aprendizados para alcançar os objetivos da comunicação social espírita. E aí, Léo? Hoje, o nosso público-alvo não é mais o público-alvo presencial somente. É também o público-alvo virtual. Nós temos, na verdade, 2 públicos-alvos. Um público-alvo presente na casa espírita e um público-alvo virtual que está em qualquer local. Pode estar no bairro vizinho, pode estar em outra cidade, pode estar em outro estado, enfim, em outro país. E o Facebook foi uma das primeiras ferramentas das mídias digitais em que se começou, né, esse trabalho de interligação. Eu lembro que, quando começou o Facebook, as casas espíritas, aos pouquinhos, foram abrindo as suas páginas. E quando começou esse trabalho, né, quando foi lançado em 2004, as casas espíritas publicavam os seus cartazes dos seus eventos e a programação das suas casas espíritas. Então, o papel inicial do Facebook foi justamente esse. E, a partir daí, outros companheiros começaram a conhecer as nossas casas espíritas virtualmente. Mas, antes do trabalho do Facebook, já havia um trabalho virtual que já era desenvolvido. Se a gente for parar para pensar, os sites das nossas casas espíritas já agiam também nesse processo virtual. Porque, quando os companheiros iam procurar as casas espíritas lá no Google, encontravam as nossas casas espíritas e, a partir daí, conheciam todo o conteúdo que as nossas casas espíritas ofereciam. E, muitas vezes, também entravam em contato conosco, através do famoso Fale Conosco, nos enviando mensagens, perguntando sobre a doutrina, pedindo, claro, um atendimento fraterno virtual e o que pudéssemos ajudar. Por quê? Porque, a partir dali, no universo digital, não era só o público presencial, era um público diverso. Então, tudo começou com os nossos sites, com os e-mails que a gente recebia, né? Isso eu estou falando do universo digital. Muito antes disso, né, alguns companheiros aqui, naturalmente, recebiam também cartas nas suas casas espíritas. Então, a gente vê como foi esse processo de progresso. Léo, você está falando aí, eu estou me lembrando aqui também, né, que todo esse caminho que nós já traçamos, ele foi se ampliando, né? Eu estou lembrando que no Facebook nós começamos a criar grupos e a responder. Você falou do atendimento fraterno, e nós tínhamos esse contato com pessoas que estavam distantes através do próprio Facebook, né? Através das mensagens recebidas. Sim, Aninha, você que trabalha justamente com esses grupos, né, Aninha, já há algum tempo, né? Até seria interessante, Aninha, você está até falando um pouco sobre esse trabalho que são realizados nesses grupos. Isso, nós colocamos, além das mensagens, da divulgação também dos trabalhos nas casas espíritas, contato com pessoas que querem conhecer outras casas, então, passando ali endereços, buscando. É interessante que é muito comum em vários pontos do Brasil. Agora, tem pessoas de fora, assim, e que chegaram a participar de eventos nossos, eventos que nós fizemos durante todo esse período de pandemia, e eventos online.
E alguns grupos no Facebook, por exemplo, tem 2 grupos que tem mais de 100 mil pessoas. É claro que a gente vê uma quantidade assim, 100 mil pessoas, mas a gente tem um bom movimento de pessoas que entram e que leem realmente, porque você pega aí uns 20% a 30% dessas pessoas que efetivamente participam do grupo. As outras entram, veem uma mensagem ou outra, mas existem pessoas que se integram realmente compartilhando estudos. Então, é uma coisa muito acolhedora, que a gente sabe que tem irmãos em situação que não podem, às vezes, nem se locomover, né? Quem aqui já não esteve, não teve uma situação ou outra de precisar ficar isolado, e esse é um instrumento muito bom. Vamos seguir um pouquinho, Léo, que aí lá na frente eu vou contar uma outra história. Só vou terminar com uma coisa, Ana, que é a mais importante de todas. As atualizações do Facebook foram proporcionando também as transmissões das nossas reuniões. Muitos de nós iniciamos, né, esse trabalho de divulgação das nossas casas espíritas, transmitindo através do Facebook. Então, o Facebook também, né, ao longo dessas atualizações, foi dando essa possibilidade, né, de estar chegando àqueles companheiros. Quantas vezes nos nossos Facebooks nós recebemos informações de companheiros falando sobre as palestras e que eram companheiros de outros estados, de outros países. Pode passar, Ana. E agora vem o nosso YouTube, que a maior parte das casas espíritas hoje utilizam. E o nosso YouTube, inicialmente, começou com os canais que vários companheiros palestrantes espíritas, né, produziam palestras, produziam conteúdo para aqueles canais. E aí que se começou, né, os chamados influenciadores digitais, né, que hoje são chamados de influenciadores digitais. O YouTube, ele se tornou hoje a principal ferramenta utilizada no movimento espírita para que possamos transmitir conteúdo espírita e, principalmente, transmitir todas as palestras das nossas casas espíritas. Porque no YouTube, nós, a qualquer momento, podemos ir lá, acessar e ver aquela palestra. Se o nosso público-alvo não tem a oportunidade de ver naquele momento em que está sendo, né, realizada a palestra, ele pode ver a qualquer momento. E com a vinda, né, da pandemia, esse trabalho se expandiu cada vez mais, porque nós tivemos que nos adaptar a essas ferramentas. E uma das principais ferramentas utilizadas foi o YouTube. Pode passar, Aninha. Outra ferramenta que também a gente não vive sem é o nosso WhatsApp. Hoje, se nós não temos o nosso WhatsApp, a gente não consegue se comunicar uns com os outros. Tudo começou com e-mail, há um tempo atrás. E hoje, a forma mais rápida de você utilizar é o WhatsApp. E com a vinda da pandemia, o WhatsApp foi um dos instrumentos também mais utilizados, onde vários companheiros aproveitaram o WhatsApp para desenvolver grupos de estudos através do WhatsApp, principalmente aqueles companheiros que não tinham acesso ao YouTube, que não tinham acesso ao Facebook. Então, o WhatsApp é uma grande ferramenta de divulgação espírita, porque não só nós utilizamos para compartilhar os conteúdos, que muitas vezes são os links das palestras, como também, né, as artes das nossas casas espíritas, como também tem esse aspecto também educador. Pode passar, Ana. O Léo, eu queria aproveitar para falar, né, que o WhatsApp é um instrumento assim que viralizou, né?
A gente usa o tempo todo. E nos grupos, nós temos que saber também como usar, né? Porque senão a gente satura, às vezes, com informações que acabam não sendo aproveitadas. Então, nós temos sempre que observar qual é a finalidade daquele grupo. Isso é muito importante. Porque, às vezes, por exemplo, a gente vai divulgar os trabalhos dentro da nossa casa. Como nós estamos num grupo do seu, o que é interessante? É interessante a divulgação de estudos, de coisas que sejam comuns a todo o grupo. A gente tem que ter o cuidado também de não ficar diariamente divulgando atividades que são corriqueiras na nossa casa, que devem sim ser divulgadas nos nossos grupos dos participantes, dos frequentadores, dos trabalhadores, não é? Porque senão a gente acaba saturando outros grupos e não aproveita o máximo que a gente pode aproveitar. Desculpa, Léo, queria aproveitar para lembrar isso, que é muito importante. Não, isso é muito importante, Aninha, porque realmente é essa forma de você se comunicar. Nós temos que também ser comedidos no que a gente vai se comunicar. Nós não podemos exportar, vamos dizer assim, compartilhar esse conteúdo, né, se esse conteúdo não vai atingir o público-alvo. Qual é o público-alvo da nossa casa espírita a princípio? Se é algo interno, é aquele público interno. Se é uma campanha relativa à doação, né, de cobertores, à doação de mantimentos, é uma campanha, a princípio, interna da casa. Até porque todas as casas têm as suas campanhas internas. Então, é importante, sim, a gente saber o que a gente vai compartilhar, como a gente vai compartilhar. Pode passando. E aí, né, vem o Instagram, que é hoje uma das mídias digitais mais rápidas que foram criadas. O interessante no Instagram é que, quando ele foi criado, né, o seu criador, era, a princípio, só para compartilhar fotos. E acabou que hoje é uma das ferramentas mais utilizadas pelos influenciadores digitais para chegar até o seu público-alvo, né? E no nosso movimento espírita, nós temos utilizado o Instagram para divulgar conteúdo, né, sobre as nossas palestras. Alguns expositores vêm fazendo também convites para que os companheiros possam estar conhecendo um pouco do trabalho das casas espíritas. E, além disso, né, vem sendo feitas também lives através do Instagram. Eu soube de casas espíritas que, nesse período de pandemia, elas não utilizaram nem o YouTube e nem o Facebook, usaram o Instagram. É verdade, Léo, e você está falando sobre influenciadores, né? É bom lembrar que todos nós somos influenciadores, né? Quando a gente fala os influenciadores digitais aqui, são aqueles que têm muitos seguidores, ou seja, muitas pessoas assistem aquilo que eles colocam. E nós, enquanto trabalhadores espíritas, nós temos que ter cuidado com aquilo que nós compartilhamos, né? Porque os olhinhos estão sempre voltados para nós. Então, somos também influenciadores. E temos que ter cuidado com o que nós estamos compartilhando também nas nossas redes sociais, do nosso Instagram, principalmente. É uma mídia social que é muito rápida. Então, quando formos produzir, seja um conteúdo de vídeo, seja um cartaz, nós temos que avaliar bem aquilo que vai ser postado. Porque, como toda rede social, uma vez postado, por mais que você apague, isso ainda fica. Porque qualquer um pode chegar, copiar aquela tela e aí viraliza.
Então, nós temos que ter muito cuidado com as nossas redes sociais. Léo, você falou assim, importante, gente, desculpe se nós estamos, às vezes, falando coisas que alguns já conhecem muito, mas é importante que a gente fale sempre, lembrando Jesus, numa linguagem que seja acessível a todos, né? O Léo falou agora em viralizar. O que que é? É mais ou menos aquela história de você subir ao monte, quem não lembra dessa historinha? E abrir um travesseiro de penas e soltar as penas ali. Depois não tem como catar todas as penas, né? Você não tem como repor. Ela vai alcançar, no caso aí o viralizar é isso. Essa comunicação vai alcançar tantas pessoas que a gente não tem mais como reverter. Além disso, no nosso Instagram e também no Facebook, nós muitas vezes recebemos, né, informações de companheiros pedindo justamente auxílio, pedindo informações sobre a Casa Espírita. Então, além, né, de compartilhar conteúdo, nós também nos comunicamos com aqueles que são os usuários, né, que é a palavra utilizada, na verdade, os companheiros, né, que estão virtualmente acompanhando as nossas casas espíritas. Eu lembrei aqui, Léo, que eu disse que ia falar quando chegasse a um outro ponto, né? Eu acho que, eu não lembro se mais ou menos há uns 4, 5 anos, eu tive uma questão de saúde, eu fiquei internada durante um tempo. Eu fiquei internada já com o celular lá na mão, né? Tive que ficar uns dias e fiquei pensando o que eu podia fazer, né? Além da leitura, você fica a televisão ali, obrigada a ficar naquele espaço, na maior parte do tempo sozinha, então eu resolvi abrir uma página no Instagram chamada Seara Espírita e comecei a publicar mensagens de conforto ali, várias mensagens que nós já recebemos aqui como cartazes. E, para minha surpresa, o público foi aumentando. Hoje eu estou em mais de 30 mil seguidores nesse grupo. Né? Então, que tivesse alcançado 1, 10, 30 pessoas, não importa. Mas a gente vê como é a necessidade das pessoas de receber mensagens de consolo. Como é que nós podemos usar. Às vezes, quando a gente pensa que não tem o que fazer, né? Eu não posso ajudar mais de maneira nenhuma. De repente, simplesmente postando uma mensagem de incentivo, de conforto, a gente já está conseguindo auxiliar. E agora nós temos o TikTok, que é muito utilizado hoje, né, pelos mais jovens, se popularizou através de vídeos curtos, né? E os jovens utilizam muito, né? Além dos jovens, também outros comunicadores, como uma forma de estar transmitindo conteúdo, mas é uma forma muito rápida de conteúdo, né? Hoje, a grande parte das propagandas muito rápidas estão sendo utilizadas através do TikTok. É impressionante como num tempo tão curto, né, Léo, se tornou tão popular, como foi, está acelerada essa mudança. E agora vem o nosso Zoom, né? Com o advindo da pandemia, nós tivemos que todos achar uma forma de chegarmos até aquele nosso público-alvo da nossa casa espírita. Porque com as casas espíritas fechadas, como é que a gente poderia chegar até eles? Então, a partir daí, surgiu, né, após o WhatsApp inicialmente, o Zoom, que é justamente a ferramenta de videoconferência que hoje nós estamos utilizando aqui, né, nessa nossa reunião virtual, e que vem justamente buscar, né, que nós realizemos o nosso trabalho como as reuniões públicas que nós tivemos virtuais,
e também os nossos grupos de estudo, porque o Zoom, existe uma sala principal, mas ele dá a possibilidade de você abrir salas múltiplas, em que nessas salas múltiplas você pode fazer diversos trabalhos. E outra finalidade que o Zoom também tem, né, é de transmitir esse conteúdo. Então, você pode transmitir através do Facebook, através do YouTube, enfim, através de outras ferramentas. Então, o Zoom vem sendo esse nosso parceiro, por mais que a gente já esteja retomando as nossas atividades, né, é algo que vai continuar, porque uma das coisas que o Zoom conseguiu promover foi que nós tivéssemos acesso, durante esse período todo de pandemia, a diversos conteúdos de companheiros de outros estados, a congressos em outros estados, em outros países. Então, essa ferramenta é uma ferramenta que veio para ficar. É uma ferramenta que a gente vai continuar utilizando e que nós, com muito carinho, né, com muito esforço, aprendemos a utilizá-la. E agora vem o StreamYard. O StreamYard, ele também vem sendo utilizado, né, nesse trabalho, né, de você poder transmitir conteúdo. Hoje, se a gente for parar para ver, né, grande parte das nossas TVs virtuais, como a TV Serge, como a Espiritismo Net, como a TV da Rádio Esperança, utilizam o StreamYard. E o que é o StreamYard? O StreamYard, ele é um estúdio virtual. Nós temos o nosso estúdio físico, né? Que a gente entra, tem todos aqueles equipamentos, tem as câmeras. Só que o StreamYard, ele é um estúdio virtual e que dá a possibilidade de você transmitir, né, através de diversos canais, não só um, mas diversos canais. E ele é todo preparado para que você possa fazer um trabalho de transmissão. Então, nós tivemos aqui no nosso 12º SEU, há pouco tempo, né, a nossa live, né, em prol do Centro Espírita Bezerra de Menezes do Andaraí, e nós utilizamos justamente a ferramenta do StreamYard para que ela pudesse ser utilizada. Então, nós vemos que hoje as lives, as transmissões, os canais, né, todos são utilizados pelas casas espíritas com o StreamYard. Eu conheço uma casa espírita do 15º SEU, né, um companheiro, que ele faz um programa através do StreamYard. Ele monta todo o programa no StreamYard, ele convida as pessoas para participarem do programa, e o programa é automaticamente transmitido através do YouTube. Então, a função do StreamYard, ele é um estúdio virtual onde você tem a oportunidade de fazer lives e transmiti-las através das redes sociais. É muito interessante, né, Léo? Eu comecei a participar usar, né, esse programa trabalhando com a Web Rádio Cristo Consolador. Aí, é sempre bom a gente lembrar, né, que parece meio assustador, tanta coisa para aprender, para lidar. Esse instrumento eu já comecei até a treinar a usar. A gente tem que lembrar sempre que nós temos companheiros que conhecem, a gente tem sempre que trabalhar em equipe. Então, a gente não precisa se preocupar em que nós temos que conhecer todos esses instrumentos de forma profunda. Nós temos que aprender o que são, qual é a finalidade, como é que nós podemos utilizar de forma mais simples, e aí depois cada um vai se adaptando. E isso aí, gente, não é questão de idade, não, tá? Porque eu estou aqui nos meus 62 anos e estou gostando muito de aprender essas coisas, de conhecer coisas novas. Mas lembrando que a gente
tem que trabalhar essa troca de conhecimento, né? Esse é o objetivo principal, nós utilizarmos esses instrumentos para a divulgação da doutrina e para chegar aos nossos irmãos e acolher, independente de qualquer coisa. Meu próximo. E aí, Léo? E agora, qual a finalidade da área de comunicação social espírita? A finalidade da área de comunicação social espírita, ela é justamente de ajudar nesse trabalho de divulgação, mas ela também é responsável pela promoção de encontros, pela promoção de eventos, pela arte espírita, e, principalmente, você conhecer o seu público-alvo. Muitas vezes, nós não conhecemos o nosso público-alvo. Nós apenas sabemos que existe um público-alvo, que existe aquele da casa espírita e alguns que estão lá. Mas é importante, nesse trabalho, nós entendermos que hoje o nosso público-alvo, ele é o público-alvo que é presencial, e também o nosso público-alvo virtual. E, a partir daí, né, a área de comunicação social espírita está justamente aqui para auxiliar as casas espíritas nesse trabalho de entender como está esse panorama, né, como eu vou me ajustar a essa retomada das atividades. Como eu vou fazer isso? Eu tenho realmente os instrumentos necessários na minha casa espírita para poder fazer uma transmissão? Eu preparei isso? Então, aí que entra a área de comunicação social nesse aspecto de auxiliar, né, as casas espíritas. Mas é importante que nas casas espíritas nós tenhamos também núcleos de comunicação, porque nós sabemos que existem casas que têm uma área de comunicação social espírita e existem casas que não possuem, onde esses trabalhos são realizados por diversos companheiros. E aí que entra a área de comunicação social espírita nesse trabalho de orientar, de capacitar para se trabalhar justamente dentro da casa espírita. Então, uma das coisas, né, que nós temos que buscar e que a gente busca através da área de comunicação social espírita é o diagnóstico de como as casas estão se comunicando. Quais as redes sociais, como elas se comunicam. Então, é uma das coisas que a área de comunicação social espírita realiza. Capacitar os trabalhadores espíritas. Hoje, nós observamos, né, a nossa área de comunicação social espírita do CERJ, volta e meia, abre encontros de capacitação a nível, né, do CERJ. E o objetivo desses encontros de capacitação é que aqui no seu nós possamos replicar esse conteúdo para os diversos trabalhadores espíritas, aqueles companheiros que queiram conhecer a área de comunicação, ou que estão na área de comunicação, ou querem aprender. E o outro objetivo é ajudar a construir esses núcleos de comunicação nas casas espíritas. Porque, muitas vezes, dentro da casa, nós temos um companheiro que está com o YouTube, que está com o Facebook, outro que está com outra rede social, mas o que acontece? Acaba não havendo uma comunicação. Então, é por isso que
o objetivo, né, da comunicação social no seu é auxiliar as casas espíritas a conseguir juntar esse grupo, a criar esse núcleo, essa unidade, como a gente vem falando. Além disso, também, né, a finalidade da comunicação social no movimento espírita também é a promoção de encontros diversos, principalmente a integração entre as casas espíritas, que é algo que, através da arte e através de palestras públicas, né, que nós conseguimos, em conjunto, justamente unificar, divulgar os trabalhos também que são desenvolvidos entre as casas co-irmãs, que é algo também fundamental. Então, o trabalho da comunicação social, ela é abrangente. Você quer... Léo, queria, lembrando, né? A gente pode ser agente multiplicador. Agente multiplicador. Tudo que a gente está ouvindo, que a gente está aprendendo, que a gente está conhecendo, passar para o outro. O que Léo estava falando, que acontece muito nas casas espíritas, é que tem companheiros que fazem atividades isoladas. Se eles se unirem e criarem um núcleo ali de comunicação, eles vão se ajudar e essa divulgação fica melhor, né? A gente realmente cria espaços da área de comunicação social espírita integrados. E assim começa a integração dentro da casa e o contato com outras casas. E isso, na visita de uma casa para outra, no conhecimento, por exemplo, estamos todos aqui, aquele que tem alguma dificuldade vai ser auxiliado por aquele que tem o conhecimento relativo àquela dificuldade e vice-versa. Então, essa é uma forma de nós caminharmos, e isso a gente tem que começar a olhar, como toda mudança, internamente. Nós temos que começar a observar dentro das nossas casas esses pontos que estão isolados e juntar para que formem um núcleo, para que, a partir daí, eles possam caminhar de uma forma mais eficaz. Né, Léo? E aí, Léo já começou a falar aqui, eu vou deixar ele falar, sobre as visitas pessoais, né? O acolhimento das casas menores, os encontros entre casas. Fala aí, querido. Sim, principalmente estimular o encontro entre casas. Hoje nós temos, né, como forma de encontro principal as nossas reuniões ordinárias e os nossos fóruns de área. Mas é necessário que nós cada vez mais possamos nos integrar, nos conhecer. Quanto mais nós nos conhecermos como companheiros espíritas, mais esse trabalho de integração ele é realizado. Então, as propostas a serem desenvolvidas, né, são de visitação às casas espíritas para conhecer os trabalhos, compartilhar esses trabalhos, e, principalmente, promover eventos e encontros de divulgação, né, do livro espírita, de divulgação da arte espírita, enfim, encontros que cada vez mais vão apertando esses laços fraternos entre as casas da nossa região. Isso aí, querido. Então, a gente pode agora, antes de finalizar, assistir um pequeno vídeo. Posso colocar, Léo? Qual a visão da espiritualidade sobre o artista? Iniciamos nossas reflexões trazendo o pensamento de um espírito que muito contribui para a ampliação do entendimento da obra básica construída por Kardec, oferecendo parte de seu conhecimento em livros psicografados pelo médium mineiro Chico Xavier. Trata-se de Emmanuel, orientador do médium e instrumento da espiritualidade superior na ação de valorização do estudo e da prática do espiritismo. No livro O Consolador,
editada em 1941, dedica um trecho do livro à reflexão sobre a arte. Num desafio de tentar defini-la, visto que a definição de arte se altera conforme as mudanças culturais e de ambientes dos indivíduos, o que dá ao conceito de arte uma construção mutável, sem um significado constante. Emmanuel, sem ater-se a esses parâmetros gerais, oferece em sua resposta uma visão ampliada sobre o assunto e, ao definir a arte, indica que a arte pura é a mais elevada contemplação espiritual por parte das criaturas. Ela significa a mais profunda exteriorização do ideal, a divina manifestação desse mais além que polariza as esperanças da alma. O artista verdadeiro é sempre o médium das belezas eternas, e o seu trabalho em todos os tempos foi tanger as cordas mais vibráteis do sentimento humano, alçando-o da terra para o infinito e abrindo em todos os caminhos a ânsia dos corações para Deus, nas suas manifestações supremas de beleza, de sabedoria, de paz, de amor. O espírito André Luiz, em seu livro Nos Domínios da Mediunidade, oferece-nos o pensamento de que a arte é a mediunidade do belo, em cujas realizações encontramos as sublimes visões do futuro que nos é reservado. O belo é um conceito subjetivo ligado à estética, que pode indicar determinadas características de seres e coisas, não sendo definido exclusivamente pela vontade do gosto particular. Leon Denis, apóstolo do Espiritismo, em seu livro O Espiritismo na Arte, propõe explicitamente a existência de uma relação entre arte e divindade, iniciando uma reflexão sobre a necessidade que o Espírito Eterno possui de ampliar sua percepção de beleza em seu processo de evolução espiritual. Diz ele: dissemos que o objetivo essencial da arte é a procura e a realização da beleza. É ao mesmo tempo a procura de Deus, pois que Deus é a fonte primeira e a realização perfeita da beleza física e moral. Quanto mais a inteligência se apura, se aperfeiçoa e se eleva, mais se impregna da ideia do belo. O objetivo essencial da evolução, portanto, será a procura e a conquista da beleza, a fim de realizá-la no ser e nas suas obras. Tal é a norma da alma da ascensão infinita. André Luiz e Leon Denis oferecem à nossa reflexão o papel que a arte pode desempenhar de ser intermediária de contato entre o indivíduo e Deus, o belo eterno. Trazemos o pensamento desses espíritos a respeito da arte para que possa auxiliá-lo a construir para si mesmo suas próprias percepções. Que a arte espírita seja o equilíbrio perfeito entre a ética e a estética. Vem ver em toda parte a beleza, canta e dança toda a natureza, existe arte em todo lugar. É só olhar e ver os passarinhos deslizando. Qual a visão? E aí, queridos, nós encerramos aqui, né? Esse trecho do Livro dos Espíritos, questão 766. Deus fez o homem para viver em sociedade. Não lhe deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. Gratidão, né, Léo? Gratidão por nos ouvirem. Obrigada, Ana. Obrigada, Leonardo. Muito importante esse conhecimento, essa visão que se possa ter, que precisamos ter sobre a necessidade da comunicação espírita para nós mesmos, né? Para o crescimento de nossas casas e do próprio movimento espírita, porque nós somos esses trabalhadores. E aí, acho que nós vamos passar agora para as perguntas. E nós temos lá aqui no Zoom a Cristina e no YouTube a Márcia Val. Temos perguntas, amigas? Cristina, abre o microfone, por favor. Cristina, abre o microfone, por favor. Eu estava no mudo, mas o Léo que me tirou agora do mudo. Mas olha só, nós não temos nenhuma pergunta, mas temos muitos comentários.
A Nádia Lobo, ela comentou que está realmente acontecendo uma saturação. Quando foi comentado, eu acho que foi pela Ana, que é a questão de colocar o excesso de mensagens, né? E ela continua, pois a quantidade de estímulos aumentou muito. Há que filtrar. Esse é o comentário da Nádia. A Márcia Val, ela colocou, importante enfatizar a faixa etária que utiliza cada uma dessas plataformas quando compartilhar informação. Essa informação da Márcia. Se você quiser, Ana, interromper para comentar alguma coisa, você pode... Duas coisas, né? Uma com relação à saturação, simplesmente a gente conhecer o grupo em que nós estamos. Então, por exemplo, se a gente está num grupo familiar, nós temos lá o costume dos cumprimentos naturais, bom dia, boa tarde, isso é comum. Né? Se nós estamos num grupo de trabalho, a gente já tem que ter o cuidado de não ficar postando esse tipo de coisa. Se nós estamos num grupo de comunicação, a gente tem que observar o que é interessante para quem está no grupo, para não acontecer essa restrição, essa repetição. O Léo deu um exemplo ali das campanhas sociais, todas as casas têm. Então, não adianta eu colocar num grupo em que outras casas também estão pedindo, que eu estou pedindo alimento, todas estão pedindo. É importante que a gente coloque, sim, no contato daqueles que frequentam a casa, por isso é bom que a gente busque, né, se interar com essas pessoas para que elas deixem seus contatos. Todo mundo está usando o WhatsApp, ofereçam grupos, por exemplo, no Francisco de Paula nós temos dois grupos oficiais da casa, porque um só não coube todo mundo. Então, ali sim, a gente vai publicar as campanhas, a gente vai publicar as nossas sessões públicas diárias, mas num grupo que é comum a todas as casas, se eu faço isso, eu estou simplesmente saturando o grupo, porque eu entro na mesmice. Essa é a resposta à primeira questão. Você quer acrescentar alguma coisa, Léo? Não. E com relação à segunda, que a Márcia perguntou, a gente tem realmente alguns aplicativos que os jovens estão procurando mais. Por exemplo, o TikTok. Tá? É um aplicativo que os jovens procuram mais. Então, atualmente, nós estamos trabalhando com a divulgação do encontro com a Gevita, né? O que nós estamos fazendo? Nós estamos usando o TikTok. Porque ali nós vamos alcançar o grupo para o qual nós temos o objetivo do encontro. Como o grupo agora integra a família, nós também usamos outros instrumentos, ou seja, o Facebook, que é comum a qualquer idade, né? O Instagram, que atualmente qualquer idade está usando. Então, o que a Márcia pontuou é muito importante. Mas é importante também a gente lembrar que isso vai crescendo. O Facebook, o antigo Orkut, também começaram só com os jovens. E, atualmente, são as pessoas mais velhas, né? A gente sabe que agora a faixa etária a vida está aumentando, a gente está ficando mais tempo aqui na Terra, natural, nós estamos evoluindo. Então, a gente vai aprendendo mais e temos companheiros muito ativos na faixa dos 80 até de 90 anos, que estão entrando nesses dispositivos, estão aprendendo a utilizar. É isso, queridos. Ainda tem aqui um comentário da Nádia Lobo, que ela falou, não há como retroceder. No Centro Espírita Jacques Schuller, optamos por manter os estudos pelo Zoom, para atingir os frequentadores à distância, outros bairros, estados, sem fronteiras. A gente pode comentar sobre isso, eu acho que o Léo pode falar até um pouquinho mais, que a gente está num sistema que a gente fala muito de híbrido. Mas nós estamos mais num sistema misto, porque a gente tem um momento, a sessão presencial, que geralmente está acontecendo na parte da manhã e da tarde, até por questões de segurança, muita coisa mudou, né? Infelizmente, a gente tem a questão da segurança aí nas sessões noturnas. E tem as sessões que são simplesmente transmitidas, ou seja, elas são totalmente virtuais. Elas são feitas através dos dispositivos, um ou outro, ou Facebook, né? E aí são simplesmente transmitidas. E a gente tem o sistema híbrido mesmo, que é o que nós estamos fazendo aqui.
nós estamos, na verdade, olha, eu estamos totalmente virtual, né, Léo? Falei besteira agora, porque a gente está usando o YouTube, mas o sistema híbrido seria, nós temos transmissões do encontro presencial e, ao mesmo tempo, tem alguém fazendo o que nós estamos fazendo aqui com o YouTube, colhendo lá as informações e respondendo, porque não basta estar assistindo, transmitindo só, né, Léo? É isso? Ana, é importante deixar claro que o híbrido é o público, tanto da casa espírita quanto o público virtual, ter a mesma possibilidade. Um exemplo, num encontro onde o público faz perguntas presencialmente para o palestrante. Então, você tem que dar a mesma oportunidade para o público virtual, entendeu? Então, o híbrido tem isso, não só as perguntas, mas também você dá as mesmas possibilidades de trabalho para quem está presencialmente e para quem está virtualmente. Essa tarefa não vem sendo uma tarefa fácil, nós temos até feito isso nos grupos de evangelização, a gente tem feito esse teste nos grupos de evangelização, e, assim, grandes grupos, fica complicado se fazer isso. Outro dia, nós, lá na Oficina de Estudos da Arte Espírita, fizemos um trabalho virtual, né? E aí, na oficina, havia alguns companheiros que estavam presentes e outros online. E foi muito difícil para o companheiro online poder estar participando ali naquele momento, por mais que a gente desse a voz. Então, o que acontece? Nesse trabalho, né, o aconselhado é ter justamente 2 coordenadores, um que esteja acompanhando aquele grupo naquele momento e outro que esteja acompanhando o trabalho virtual, entendeu? E fazendo essa interlocução, porque senão, realmente, desenvolver esse trabalho em um grupo muito grande no Zoom e na casa espírita fica realmente complicado, até porque nós também sabemos que a internet, que é a questão da conexão, né? Então, a velocidade, né, que as pessoas se comunicam, né, dependendo de onde elas estão, é diferente. Às vezes a conexão não é boa, né? E aí eu vou aproveitar, já que uma companheira perguntou sobre a questão das transmissões, né, das reuniões públicas, né? Como ela pode estar realizando, então. A área de comunicação social espírita, nós temos essa função de também estar prestando, vamos dizer assim, essa consultoria, entendeu? Está ajudando as casas espíritas que ainda não possuem esse trabalho ou gostariam de aprimorar esse trabalho a encontrar a forma mais adequada. Claro, aquelas casas que quiserem, entendeu? Hoje, as transmissões que são realizadas no trabalho presencial são feitas de formas diversas. Tem companheiros que, às vezes, transmitem ao vivo com o celular. Eles pegam o celular, conectam, né, ou no YouTube ou no Facebook e fazem a transmissão em tempo real. Já tem outros companheiros que fazem outro tipo de transmissão, utilizando webcams. Então, a casa espírita, ela instala a webcam e aí tem uma pessoa que faz toda esse trabalho, né, de transmissão. E como é que é feita a questão da captação do som? Muitas vezes, essa captação do som, ela sai da própria mesa de som. E aí, a imagem que muitos têm acesso é a imagem da webcam e o som é o som da mesa de som. Mas isso tudo depende da casa espírita, depende também da conexão que ela utiliza, né? Então, é isso. Léo, e foi bom você falar sobre isso, lembrando que a maioria de nós usa um sistema misto, né?
e que é muito simples. Eu vi nesse período nosso de pandemia, o Facebook ele traz as lembranças. Então, nós tivemos situações em que nós estávamos em eventos lá na Congregação Espírita Francisco de Paula, e que alguns participantes, claro que com autorização nossa, gravaram o palestrante e transmitiram pelo Facebook. E aí ele voltou com essas mensagens agora. Isso deve ter acontecido também com alguns de vocês. E aí, quem é agora? Cristina? Eu queria ver se Márcia Val tem alguma mensagem lá do YouTube, antes de continuar com a Cristina, porque tem mais coisas. Márcia Val. Tem que ligar o som, querida. Não consegue, tá bom. Mas não tem nada, né? Agora me deram permissão. Não tem nada, não. Eu, pelo menos, não estou vendo nada aqui no YouTube, não. Tá bom, obrigada, Márcia. Cristina, mais alguma coisa para a gente caminhar para o encerramento? Sim, a Regina Copelo, que é do Jorge Niemeyer, ela afirma que as reuniões de lá do Centro Jorge Niemeyer são noturnas, sejam palestras, sejam os estudos, e todos permanecem virtuais. Aí, continuando. A Nádia Lobo, ela comentou: tenho interesse em saber como as casas que transmitem suas reuniões públicas se estruturaram para fazê-lo. Tem a da Maria Isabel, antes da Nádia, não? Eu não sei. A Maria Isabel, o Léo já respondeu. Ah, tá bom. Sobre a transmissão, ele já falou isso. Né? Sobre a estruturação, o Léo também falou, tá? Estou vendo que já tem umas mãozinhas aqui levantadas. Sobre a estruturação, ele disse que podem procurar por nós, né? O Léo se predispõe a dar uma assessoria nesse sentido, não é isso, Léo? Sim, com certeza. Bom, continuando aqui, a Denise Freire, ela falou que gostou muito do vídeo e perguntou se teria como enviar depois. Agradeceu o vídeo. Ficou gravado e nós vamos deixar, né? Tá pelo YouTube, vai ficar, né, Léo? Vai ficar acessível. Tudo está gravado e pode acessar no YouTube. Bom, a Miriam Lúcia, do GCAF, e ela fala o seguinte, que nós estamos realizando algumas reuniões híbridas, presencial e virtual, simultaneamente. Estão conseguindo. A Sueli Cordeiro, ela comentou que, com relação à idade, redes sociais e WhatsApp, me parece, acima de 13 anos, uso abaixo dessa idade só com a permissão dos pais. Imagina, todo mundo usa o WhatsApp. Não, isso para mim é uma surpresa. Isso não né, Cris? Isso aí Sueli, né? Sua, tudo bem. Isso realmente seria, né? Mas na prática não acontece. Mas eu creio que quando a Márcia estava falando, ela estava falando do público-alvo, aquele que procura, né? A gente sabe que todas as redes estão acessíveis a qualquer idade, a partir dos 13 anos, é claro, com acompanhamento responsável. Mas, no caso, qual é mais utilizado? Por exemplo, no momento, eu uso mais o WhatsApp e Instagram. O Facebook, embora eu tenha um material muito grande lá, eu tenho uma rotina de uma vez por dia ir lá fazer a revisão. Mas os outros a gente usa o tempo todo. Alguém está falando, eu recebi uma mensagem do WhatsApp. Então, são instrumentos nossos, né? Com relação ao público-alvo mesmo. Ana Mateus? Certo? Ana? Sim, pode falar, querido. Quando você fala na idade, é porque você está falando no grupo de evangelização. Você tem ali a permissão dos pais, entendeu? É nesse sentido. O cuidado que nós temos, né? Porque assim, vamos fazer um grupo de WhatsApp com crianças menores. Por lei, isso não é possível sem a permissão dos pais.
Então, a gente tem que ter só esse cuidado, né? Então, nossas atividades, corretíssimo. a gente envolver os pais, né? Para eles estarem presentes, ou eles autorizarem para que a gente fique respaldado. Tá, gente, eu só vou falar uma coisa, eu sei que a gente já está com o tempo um pouquinho apertado, com relação ao que o Sueli acabou de falar. Isso é muito importante, nós divulgamos isso no ano passado para o nosso encontro com Gevita, e é bom que divulguemos novamente. O espaço com criança, se ele for no espaço virtual, o responsável tem que estar junto, e nós não podemos aceitar ninguém no Zoom, num trabalho que nós fazemos com crianças, que permaneça com o vídeo fechado. Tá? Pessoa que estiver acompanhando, estiver assistindo, o vídeo tem que estar aberto. Nós fizemos no ano retrasado e no ano passado o seguinte, nós avisávamos, olha, por favor, abra o vídeo. Avisávamos novamente, por favor, abra o vídeo, senão nós vamos ter que retirar da sala. E se a pessoa não abrir, a gente retirava da sala. Isso é muito importante, tá? Obrigada, Felipe. Ótimo, Ana, muito bom. Antes da Cristina continuar, vamos dar a palavra para o Marco e depois para o Guilherme, que já estão ali já há um tempinho. Marco, por favor. Olha, gente, tem que liberar o som, senão eles não conseguem abrir. Ok, já está liberado. Bom dia a todos, meu nome é Marco, eu represento o Centro Espírita Bezerra de Menezes, uma instituição de muitos e muitos anos, décadas, com os fundamentos fantásticos, e gostaria, a princípio, de convidar todo mundo para também nos visitar e participar daquilo que é o nosso conteúdo principal. Todos são bem-vindos. Eu gostaria de fazer alguns comentários em relação à abrangência a qual está se dando e que é de suma importância entre esse online e offline, essa migração que aconteceu em virtude das necessidades que foram colocadas da pandemia e assim sucessivamente. Vi exemplos claros de uma pessoa aqui que ficou hospitalizada e dali começou a desenvolver a sua relação social e ela se estendeu para 30 mil pessoas, né? Alguma coisa dessa natureza. Isso prova o quanto é importante essa nova forma de comunicação. Porém, eu queria fazer alguns acréscimos que eu não vi até agora e que eles são fundamentais. Eu tive a sensação de que todos estão voltados àquilo que é o nosso universo, né? O nosso universo, que eu digo, são pessoas que vivem nas redes sociais, que em busca de informações, ou que já fazem parte de grupos, ou seja, de WhatsApp, ou seja, pelo Instagram, enfim, ou seja, pelo Facebook, que são voltados às atividades espíritas, kardecistas e assim sucessivamente. Mas eu não assisti que nós temos um público, né, e a gente se falou muito também de público-alvo, de target, né, como é usada a ferramenta digital, daquelas pessoas que procuram informações que hoje a gente tem que observar que o nosso universo que nós vivíamos etariamente era um universo ou de católicos, ou de evangélicos, ou então de espíritas, né? E essa garotada toda nova que está chegando ao mundo, ela não tem mais essa condição específica, aonde ela nasce dentro de uma família católica e persegue o catolicismo, ou nasce dentro de uma família espírita e persegue. Ela vai em busca da sua própria informação. E a principal informação que ela vai achar, se ela for no Instagram, são comentários de uma situação A, B ou C. Porém, institucionalmente, conteúdo, eles são colocados pela principal ferramenta, que não foi muito comentada aqui, que é o Google. São as máquinas de busca que abrangem o mundo inteiro e é onde a gente vai atrás da informação de conteúdo, onde a gente vai atrás de informação, onde são dados aos blogs, onde são dados aos estudiosos, onde são dados aos científicos, aos exegesas. Enfim, lá sim estão todas as informações para que a gente consiga levar a esse público que busca informação sobre o espiritismo, seja na China, na Europa, enfim, na Ásia, aonde for, eles estão atrás dessas informações. Então, eu acho de suma importância nós agregarmos a tudo isso que foi dito, os blogs de conteúdo,
os estudos, as palestras. Vocês imaginam, eu vejo hoje na minha casa espírita e em outras, verdadeiras pessoas que têm uma capacidade, um conhecimento, assim, que Marco, particularmente, fico babando pelo conhecimento dessas pessoas, de assuntos que são temas importantíssimos e que são procurados de todas as maneiras, né? E essas pessoas, às vezes, eu vejo elas fazendo uma palestra ou mesmo um seminário para 10, 15 pessoas. E eu tenho absoluta certeza que no universo, no nosso planeta, há pelo menos milhões de pessoas atrás dessas informações que poderiam estar presentes. Então, o que eu quero dizer com isso? Que as máquinas de busca, ou seja pelo Google, ou seja pela Microsoft, ou seja pelo Yahoo, ou seja qualquer outra ferramenta, são fundamentais para que a gente não deixe de alimentar os nossos blogs, não deixe de alimentar os nossos websites, não deixe de alimentar essas outras também e divulgá-las. Hoje eu posso divulgar que vai haver uma palestra de um assunto específico, pelo menos em 8 países que são da língua portuguesa, além do nosso país, que já tem 200 e tantas milhões de pessoas aí, que com certeza não é esse universo de 10, 20 pessoas que sentam à nossa mesa, né, para escutar essa palestra. Era esse o comentário que eu gostaria de fazer, que é importantíssimo nós mantermos o institucional, informar sobre aquilo que são os assuntos espíritas, kardecistas, através dos blogs, e não só isso, através dos nossos websites, que são as nossas casas virtuais. Obrigado pela palavra. Obrigada, Marco. Importantíssimo o que o Marcos falou, eu lembro que o Léo falou sobre isso, né? O Léo falou sobre a website, e foi lá, logo no início, quando ele estava começando, o primeiro instrumento. Eu queria lembrar que agora, através do YouTube, você encontra qualquer coisa, você entra diretamente. E quando você trabalha com qualquer computador, né, o mesmo celular, que é esse instrumento fantástico, que cada vez se amplia mais, né, um verdadeiro computador de mão, a gente, quando entra por algum dispositivo, né? O Google realmente é um instrumento de busca incrível, mas se você observar, você já entra direto, por exemplo, eu entro a pesquisa vídeo, já entro direto no YouTube e a gente tem as nossas informações. Os sites, nós comentamos sim, nós simplesmente não fizemos um quadrinho ali colocando isso. Léo, você quer acrescentar alguma coisa, por favor? Mas muito obrigada, viu, Marco? É importantíssimo, sim, importantíssimo. E essa questão de busca, né? Aí já entra algo que na comunicação social espírita a gente ainda, vou dizer como movimento espírita, a gente ainda não tem trabalhado, que entra a questão de análises métricas, entra a questão de marketing, entendeu? Então, essas palavras-chave, elas são trabalhadas por especialistas, e não é nem na parte de comunicação, né? São especialistas na parte de marketing, tudo que fazem essas palavras-chave. Tá? Eu não citei aqui porque, como a gente está falando para um público espírita e a gente está falando sobre comunicação, e foi a intenção nossa foi falar sobre a comunicação social espírita e como ela funciona no movimento espírita, entendeu? Por isso que não abrangia essa parte, né, de análises métricas. Obrigada, Léo. Guilherme, depois Maria Isabel, a gente está já caminhando para o encerramento, já passamos da nossa hora, mas vamos ver se a gente consegue atender, né? Guilherme, por favor. Olha, gente, tem que liberar o som do pessoal aí, senão não conseguem falar. Maria Isabel também depois, por favor. Agora foi. Gente, eu vou tentar ser breve, porque eu sei que vocês estão com tempo aí. Desculpe, eu só pude entrar agora no final, eu estava em outro compromisso espírita. Mas eu percebi, pelo momento que eu entrei, que vocês estavam falando da experiência de híbrido, né? Entre outras coisas. Então, se for útil, a nossa casa está lá com o sistema híbrido na juventude, ou seja, a gente faz o estudo com os jovens, dividido em salas, usando o Zoom,
presencial e virtual. É uma primeira experiência que a gente está tentando na juventude, e nas palestras públicas é a transmissão pelo YouTube das palestras, como certamente todas as casas estão fazendo, muitas delas, né? Estão fazendo também, e a gente está usando lá o OBS com uma câmera de webcam, né? Para poder fazer a transmissão. Era isso só que eu queria mencionar da experiência nossa lá do André Luiz. A escolinha começou na pandemia, fez só virtual, e voltou já a evangelização infantil, mas só presencial. Ótimo, obrigada, Guilherme. Muito bom. Maria Isabel. Obrigada, Guilherme. Eu queria só voltar um pouquinho, né? Desculpa, Valeria, o som sem querer, tudo bem. Lembrar o seguinte, o que Marcos falou é válido, sim, como instrumento de pesquisa, gente. Eu faço muitos trabalhos e a gente busca o Google. É um instrumento de pesquisa incrível. O que eu queria dizer é que nós já usamos habitualmente todas as casas, aquelas que não tiveram. É importante, sim, ter um site, porque a pessoa, quando vai procurar, ela vai procurar ali, coloca o nome, o endereço, aquilo que ela sabe da casa, ou simplesmente coloca a casa espírita, e aí vai aparecer por região. Então, é um instrumento realmente importante, tá, gente? Era só isso que eu queria acrescentar. A gente só tem que ter cuidado com a nossa amiga Wikipédia, né? E sempre que nós formos buscar, analisar de um ponto a outro quem é que está enviando aquela mensagem, né? O que está escrito ali, se realmente é correto. Então, nunca aceitar apenas uma mensagem, verificar 2, 3, assim como nos ensinou Kardec ao codificar a nossa doutrina. É isso, mais uma vez, obrigada. Tá? Maria Isabel. Bom dia, vou ser rápida. Tudo que nós falamos aqui hoje foi bastante importante, né? Mas eu acho importante a gente refletir também para tentar buscar, trazer de volta o máximo possível de pessoas da casa no presencial. As pessoas estão acomodadas, isso é verdade, é fato, e eu acho que a gente precisa, de uma certa forma, buscar essas pessoas para que elas vão à reunião presencial, para que diminua essas pessoas do virtual, que nós não vamos mais deixar de ter o virtual, vai ser o híbrido direto, mas a gente precisa das pessoas na casa. Nós temos recebido mensagens para que isso aconteça, pedindo que as pessoas voltem, que os trabalhadores voltem ao presencial da casa. Isso era um comentário que eu queria fazer. E o segundo comentário, rapidinho, é que eu depois de ouvir todos vocês, eu achei que o que falta para a gente também, a pedido da espiritualidade, é uma união em termos de discussão de assuntos. Então, parou na minha cabeça sugerir um encontro mensal, de 2 em 2 meses, bimestral, das casas espíritas, para que seja uma coisa informal, não uma reunião do 12º seu, mas uma reunião das casas espíritas, para esse troca-troca que a gente faz aqui hoje, entendeu? Eu acho importantíssimo que a gente se conheça, que a gente troque as informações, que a gente troque as dificuldades, que a gente fale sobre a nossa casa, num lanche, numa reunião, e cada vez numa casa, de tempo em tempo. É uma sugestão apenas. Obrigada. Obrigada, Maria. Eu posso responder, Maria Isabel, olha só, o que você falou agora, vou fazer o contrário, respondeu por último. É uma ideia nossa, nós já conversamos sobre isso é essencial. Visitarmos as outras casas, fazermos encontros assim, sim. Conversamos em outros encontros sobre isso, inclusive de montar grupos e fazermos simplesmente, assim começamos lá no Francisco de Paula, eu levo um bolinho, você leva um pãozinho, perfeito. Todo mundo se reúne, conversa ali de forma informal, numa grande mesa, né? Porque perfeito. É esse momento. A outra coisa, sobre a primeira questão que você colocou, a gente precisa das pessoas de volta, muitas estão voltando, nós já temos essa experiência também do presencial, de que está tendo um retorno, começa lentamente, mas está ampliando, mas não vai retroceder o virtual, não.
porque eu recebo mensagens de pessoas que vão no presencial e depois perguntam, vai ser transmitido? Eu quero rever essa palestra que eu assisti, foi tão boa que eu quero assistir novamente, vocês vão botar no YouTube? Sempre perguntam. Então, a gente não vai deixar de ter esse público, até porque nós ampliamos de uma forma, né, como bem foi colocado aqui, para o mundo inteiro. Nós não estamos mais limitados ao nosso bairro, ao nosso território, nós estamos assim, realmente aproveitando o melhor, né? Que possamos aproveitar o melhor dessa rede, tá bom? Muito obrigada, querida. Nós ficaríamos aqui a manhã toda, o dia todo, porque tem assunto para isso, né? Mas nós temos um limite, né? Porque tudo tem um limitezinho, né? É lamentável, a gente gostaria de continuar, porque o assunto é muito importante, é muito extenso e, de certa forma, é complexo, né? A gente ainda tem muito chão ainda para se caminhar. Mas, como o Léo falou, a Ana também, a área de comunicação social espírita está à disposição de todos, é só entrar em contato, solicitar alguma orientação, alguma visita, que eles certamente estarão atendendo. Então, nós queremos agradecer imensamente a Ana e ao Léo, e agradecer muito a cada um de vocês, que foi essencial para o nosso trabalho hoje, a presença de cada um, e que nós possamos nos encontrar também presencialmente para o nosso abraço. Eu tive assim, a grande satisfação de abraçar o Léo presencialmente no sábado passado, lá no Feirão, e foi um momento assim, de muitas alegrias, o encontro presencial de tantos amigos, de tantos companheiros que nós pudemos abraçar também. Então, fica aí também essa proposta, porque nada substitui o nosso abraço presencial. A energia é fantástica. Houve até quem comunicasse que aquela era uma grande reunião de cura, e realmente foi a ambiência, a vibração estava muito grande. E agora... Zaira, se você me permite, só mais um comentário rápido sobre o que você falou. Foi incrível. Eu estive lá no Feirão também, foi incrível, foi muito bom. E quando nós colocamos aquele cartazinho ali, nada substitui os olhos nos olhos, é verdade, né? Né? O presencial é essencial. Foi mesmo, foi incrível. Quem esteve lá sabe. Então, minha gente, agora caminhando para o nosso encerramento, antes da nossa prece, será que o Léo pode colocar a nossa enquete, por favor? Sim, Zé. E aí, por favor, para responderem a nossa avaliação. Está caminhando bem aí, Léo? Oi, Zaira, é Tânia. Eu estou respondendo a enquete, mas na hora de enviar, eu clico em enviar e ela não está indo. Eu não sei o que está acontecendo. Aí é com o Léo, eu não sei te dizer. Tem que terminar de responder todas as perguntas para o botão do enviar aparecer. Mas não aparece o restante, só aparece a primeira pergunta. Você costuma participar das reuniões? Eu botei no cursor à direita, você vai abaixando, que aparecem as outras perguntas. Não está indo nada. Congela aqui para mim.
Eu não consigo mexer, não vai nem para cima. repente, Agora foi. Agora foi. Às vezes é a comunicação. Às vezes é a internet. A internet, Ok? Está melhorando, obrigada. Ok. Então, gente, nossa próxima reunião, dia 13 de agosto, será no Centro Espírita Bezerra de Menezes, lá no Estácio, estaremos lá reunidos, né? No próximo mês, e aí nós vamos pedir, não sei quem poderia fazer a prece de encerramento, algum companheiro do Centro Espírita Bezerra de Menezes? Boa tarde, Zaira. Eu farei. Tarde. Ok, Otávio. Seja bem-vindo. Senhor Jesus, nos agradecemos mais uma vez pela autorização que nos deste para que estivéssemos reunidos em Teu nome, para unirmos força, unirmos nossos sentimentos, nossas habilidades, nossos conhecimentos, para melhor Te servir e melhor divulgação dessa doutrina que tanto consola e acolhe. Que possamos, Senhor, cada vez mais nos dedicar a essa união de corações, tendo um objetivo: atender ao irmão do caminho. Que possamos levar consolo ao Teu ensinamento, o abraço fraterno e o ato cristão, para que console dores e enxugue lágrimas. Obrigado mais uma vez por essa oportunidade e que esses corações possam estar sempre cada vez mais unidos para, em prol da doutrina espírita, sempre amparado pelos mentores do mais alto, para trabalhar, para servir e para cada vez mais aprender a amar ao próximo. Muito obrigado por essa oportunidade, Senhor. Graças a Deus e que assim seja. Graças a Deus. Então, o Léo está colocando aí o resultado da avaliação. Nós vamos agora nos despedindo. Foi muito bom estarmos juntos, né, mais uma vez, e vamos aguardar o nosso próximo encontro e pensar nesse encontro presencial que foi proposto pela Maria Isabel. Então, um bom final de semana. A Miriam lembrou da foto. Ah, verdade. Foto, minha gente.